Baixe o aplicativo da Hot Dog Expresso Move e você pode ganhar a entrega premiada. Faz que nem eu, pede esse dogão maravilhoso e você concorre a um brinde da Hot Dog Expresso Move. Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Tretes para falar de Abraão, que é um grande destaque desse começo de ano do Atlético, desse começo de Série B de Campeonato Brasileiro desse time do Atlético. Então, vou trazer número, vou trazer muita estatística e trazer muita informação para você. Peço o seu like, tá? Deixa o like, ajuda a gente nessa, se inscreve no canal se você não está inscrito, para apoiar cada vez mais o projeto, tá? Olha, eu vou citar alguns nomes de zagueiros que passaram pelo Atlético desde 2020 e vou citar quanto tempo esses zagueiros demoraram para chegar em 40 cortes. Vamos lá de trás. O Luan Patrick, por exemplo, nunca chegou aos 40 cortes com a camisa do Atlético. O Matheus Felipe demorou 13 jogos para chegar. O Nico Hernandes, quem lembra do Nico Hernandes? O Nico Hernandes demorou 20 jogos para chegar em 40 cortes. O Kaká, em 2023, demorou 12. O Thiago Heleno demorou 7 jogos. É um jogador que chegou lá mais rápido. A exemplo do Pedro Henrique, que demorou 8, né? No ano passado, o Gamarra demorou 13 partidas para chegar nos 40 cortes. O Kaique Rocha demorou 9 jogos para chegar aos 40 cortes. E o Lucas Belezi, impressionantemente, demorou 6 partidas para chegar em 40 cortes pelo Atlético. Nesse ano, o Tobias Figueiredo ainda não chegou. O Léo chegou. Demorou 17 partidas para chegar em 40 cortes pelo Atlético. E chegou nesse número no último jogo, contra o CRB. Coincidentemente ou não, o Abraão chegou em 40 cortes pelo Atlético no mesmo jogo que o Léo. 4 jogos ele demorou para chegar. Olha a comparação. O Léo, titular desde o início da temporada, demorou 17 jogos e chegou finalmente aos 40 cortes na última partida. O Abraão passou a ser utilizado só no Campeonato Brasileiro, no início da Série B. 4 jogos ele tem. E ele chegou ao mesmo tempo que talvez o zagueiro, talvez não, com certeza o zagueiro que mais jogou pelo Atlético nessa temporada. É muito grande o feito do Abraão, é enorme o feito do Abraão e é ainda na comparação com esses zagueiros desde 2020 pelo Atlético, né? O Abraão é o mais exigido em duelos aéreos, em 4 partidas são 32 duelos aéreos tentados e com certa folga, o jogador que mais ganha duelos aéreos nos seus primeiros 4 jogos pelo Atlético desde 2020. Tem 25 duelos aéreos vencidos. 78%. 78%. Para quem não está acostumado, para quem não tem o parâmetro, posso citar o Léo Pereira, que foi o jogador que mais venceu duelos aéreos no Brasileirão há 2 temporadas, Ele teve 70% de aproveitamento. O Pablo Verratti é um jogador que ganha muita bola, muita bola de cabeça. Tem entre seus 60% e 70% de aproveitamento. O Abraão, nesse começo de Série B, tem 78%, tá? É muita coisa. É um número espetacular. É fantástico que tem feito o Abraão nesse começo de ano, né? Vou botar um gráfico na sua tela, tá? E quem mais, né? Colocaria um gráfico na sua tela. Um abraço aos amigos da Prometrics também que nos cedem a plataforma de dados e tudo de ferramentas estatísticas para a gente fazer as análises aqui na Tretes, né? Olha isso. Num eixo, os duelos aéreos tentados. No outro, os duelos aéreos vencidos. Então, quanto mais à direita do gráfico e mais acima, melhor é o jogador no quesito. O Abraão é a bolinha azul. Olha a distância que ele tem, velho, para os outros. Olha a distância que ele tem para os outros. O segundo é o Rafael Donato, do Horizontino, que é ótimo por cima, excelente por cima.
Olha a distância que o Abraão tem dos outros jogadores. Em tentativa, em duelos vencidos por cima. É muito diferente. É muito diferente de verdade. E assim, né, a gente fala sobre a diferença dos outros, é válido demais, né? Mas a diferença que ele tem pro Léo é muito grande também. E como é que um zagueiro, jogando ao lado do outro, um vai disputar 35 bolas pelo alto e o outro não vai chegar a 15 nesse começo de Série B? É treinado, né? Não é só individualidade. Não é só o Abraão que é excelente, porque as bolas são cruzadas dos dois lados do campo, né? Não é só o Abraão que consegue, de fato, não é só ele que é buscado, não é só ele que é exigido, mas ele faz parecer que é. Porque em toda bola cruzada na área do Atlético, ele está lá. Em toda bola cruzada na área do Atlético, ele sobe junto com o marcador. A única que ele não conseguiu foi o gol do Lucas Mineiro, do Cuiabá, que gerou a derrota do Atlético na terceira rodada. Mas é um jogador que, além de ganhar muito quando é exigido, ele busca esse jogo, ele busca esse contato, ele busca aonde a bola vai. Ele ataca a bola de uma maneira assim, diferente, né? Diferente. E a gente fala dos zagueiros do Atlético, não é como se tivessem maus cabeceadores, né? O Thiago Heleno, a carreira do Thiago Heleno é pautada nele ser um bom zagueiro de bola aérea, né? A carreira inteira dele. Então, assim, é um Atlético que vê no Abraão algo que ele não viu há muito tempo, né? Há muito tempo. E é muito fácil, mas aí eu não tenho a estatística, né? Mas é muito fácil da gente chegar aqui e projetar que, cara, há muito mais tempo, provavelmente, nenhum zagueiro conseguiu fazer isso no Atlético. Que até 2020 a gente tem dados mais completos, né? Então é mais fácil de fazer esse levantamento, mais para trás, dificulta, né? Mas assim, é muito fácil de projetar que é algo que é muito singular na história do clube, esse início do Abraão. Lógico que outros zagueiros devem ter feito algo parecido, né? O Beleza é um caso parecido, por exemplo, né? São 6 jogos para chegar em 40 quartos, também é muita coisa. Mas assim, com essa solidez, né, da maneira com que ele está fazendo, com essa convicção, zagueiro que afasta com convicção, zagueiro que não deixa a segunda bola. Assim, é impressionante como o Abraão consegue ser tão forte, consegue ser tão, como é que eu posso colocar? Tão decidido, tão seguro nessas bolas pelo alto, né? Lógico que é um ponto do jogo do Abraão, é um dos pontos do jogo do Abraão e em outros ele tem que melhorar, né? É um jogador que, por exemplo, contra o Criciúma sofreu em alguns momentos quando atacado nas suas costas, né? Quando o Criciúma enfiava a bola entre ele e o Palácio, principalmente por cima, ele teve uma ou outra pichotada, uma ele joga para escanteio, a outra ele consegue jogar para lateral, né? Ele é um jogador que não é rápido, ele é um jogador lento, é um jogador que não é o primor, não é o Léo, né? Não é o Léo, que é um zagueiro rápido, ele é um zagueiro lento. Apesar de quando sair da área ele conseguir ter boas ações, conseguir fazer com que o Atlético não sofra tanto, mesmo quando ele é atraído para fora, né? Ele é um cara que ainda tem que melhorar sim na quebra de linha, na construção do jogo. Ele não tem um aproveitamento excelente e excepcional nas bolas longas tentadas, né? Isso é fato. Tem seus 40%, 50%, que não é pouco, mas não é muito também. Então ele tem pontos a melhorar, ele não é um jogador perfeito, tá? Não é esse jogador perfeito, mas ele tem um ponto no seu jogo, e esse ponto é a bola aérea, em que ele consegue ser acima completamente dos outros no time, no passado recente do Atlético e na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, que é o objetivo, que é o contexto que o Atlético está inserido. Então, assim, não há briga nenhuma na posição, né? Não há disputa com o Tobias Figueiredo na posição. E a projeção era de que o Abraão fosse o reserva da posição, né? Com o Tobias Figueiredo sendo esse titular. Hoje não há briga, hoje não há contestação, hoje não há nem como a gente projetar que o Tobias, com problemas físicos, vá ameaçar a vaga como um titular do Léo, do Abraão. Lógico que pode ser uma boa fase e que essa boa fase passe, né? Porque jogadores de futebol oscilam principalmente no nível mais baixo, que é a Série B de Campeonato Brasileiro. Mas esse começo já merece o destaque.
esse começo já merece ser pintado como a melhor surpresa, a melhor coisa do Atlético nesse início de Série B de Campeonato Brasileiro. É impressionante, é de fato impressionante como o Abraão tem conseguido mostrar muita coisa, né? É um Atlético que tem que melhorar a defesa, né? É um Atlético que não tomou gol na partida contra o CRB, mas tomou nos outros 3 jogos. Apesar de não dar tantas chances claras de gol assim aos adversários, né? Dá pra contar nos dedos as chances claras dos adversários do Atlético nessa Série B. O Paysandu faz um gol, por exemplo, na única, talvez, chance clara que teve no jogo. O Criciúma, eu não tenho receio nenhum de falar que não teve nenhuma chance clara no jogo todo contra o Atlético, né? Apesar de ter mais posse, mas não teve nenhuma chance clara. Teve o gol do Marcelo Hermes, batida de falta e tal, e não é uma chance clara de gol, é uma felicidade singular do lateral esquerdo do Criciúma. O CRB, ele consegue criar em alguns momentos, o CRB consegue ter, principalmente na batida de falta do Danielzinho no segundo tempo, o Mikael faz uma boa defesa, mas também uma batida de falta, um chute de fora da área. O Douglas Baggio tem uma chance interessante, mas uma cabeçada péssima para a defesa do Mikael, né? E você vai pensar no Cuiabá, né? O Cuiabá faz 2 gols, verdade, o Cuiabá tem a chance clara no erro crasso do Palácios. O Cuiabá faz um gol de cabeça, cruzamento na primeira trave, mas o Cuiabá de fato não ameaça tanto assim também o Mikael. O Mikael não tem sido tão exigido, essa é a verdade. O Mikael não tem sido tão exigido assim. Então é uma defesa do Atlético que tem um caminho, uma defesa do Atlético que faz sentido nesse começo de Série B. Não é a melhor coisa do mundo, não é o primor, não é a melhor coisa que poderia acontecer com o Atlético. Mas ela é segura, em determinado momento, em determinada comparação, ela é segura, e ela é segura porque o Abraão é muito bom por si. Esse é o principal fato, talvez, que torne a defesa do Atlético hoje segura. É bom lembrar, né? É sempre bom a gente lembrar, a gente não tem memória curta. O Atlético, até o começo do Campeonato Brasileiro, pelo menos metade dos gols que sofreu na temporada foram em bolas cruzadas na área, por cima ou por baixo, né? Os cortes, os 40 do Abraão, eles servem muito para inibir esse tipo de jogada e fazer com que o Atlético tenha sofrido 1 gol em 4 jogos nessas bolas cruzadas, né? Sofreu 3, Sofreu 3 não, né? Sofreu contra o Paysandu, sofreu contra o Criciúma, sofreu 2 contra o Cuiabá. Então, uma porcentagem de 50% passa a ser 25% com o Abraão como titular da defesa do Atlético, que é excelente, né? Já cai pela metade. Lógico que é uma amostra pequena, lógico que a gente tem que esperar um pouco mais para entender de fato como vai ser essa questão toda, como vai ser essa evolução de verdade. Mas da amostra que a gente tem para analisar, que é a Série B, é algo que deixa de ser o principal problema atleticano. Lógico, a transição defensiva é ainda um problema. E isso o Abraão não consegue resolver, por característica, né? Mas é algo que é um sistema defensivo como um todo que tem evoluído nesse time do Atlético. Eu acho que dá pra gente cravar que esse início do Abraão merece muito, 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 muito destaque. Muito destaque de verdade. Beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima e um grande abraço. Hoje tem vídeo à tarde, hoje tem o jogo rápido com o Fusca à noite. Eu pedi para você se inscrever no canal. Se inscreve, deixa o like, análise, estatística, opinião forte e bem embasada sobre o Atlético você encontra só aqui na Threads. Abraço e até a próxima.